Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Alexandre Chaia atualizando as informações sobre taxa de juros e fazendo uma projeção econômica. A advogada especialista em direito digital Cristina Sleiman falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O advogado Paulo Perrotti falando sobre a tecnologia blockchain. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o vice-presidente judicial do TRT Campinas, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador doutor Francisco Giordani. Fique conosco. Fevereiro começa com notícias boas para o mercado empresarial. Primeiro ponto é a desaceleração da inflação. Apesar do Banco Central subir a taxa de juros na reunião do início de fevereiro para um maior nível há muito tempo, indo para cima de 2 dígitos, a tendência da queda do dólar por conta dos investimentos, por conta da entrada de recursos no Brasil, que tem pressionado o câmbio para baixo, está diminuindo a inflação. Isso abre espaço para o Banco Central começar a pensar em parar esse movimento de aumento. Essa redução do aperto monetário vai abrir espaço para a economia voltar a crescer, que esse ano estava com uma tendência de recessão e já começa a aparecer uma tendência de equilíbrio, talvez algum crescimento. Outro ponto importante a gente destacar é o emprego. O emprego voltou ao mesmo patamar que tinha anteriormente à pandemia. Apesar dessa melhora do emprego, de ter essa retomada, o nível de salário está bem abaixo, é o menor nível da série histórica de salário, o que deve fazer com que os empregados, em geral, tentem esse ano de 2022 buscar recuperação salarial. Isso vai pressionar a estrutura de custo, o que pode ser uma notícia negativa. Por último, é importante analisar que existe uma recuperação do crédito. Apesar da inadimplência ainda continuar alta e a maior parte das famílias ainda estarem com dificuldade de pagar a conta, os bancos começam a perceber uma melhora no crédito. Então, provavelmente, para o final do ano, a tendência é que comece a ter mais linhas de crédito a um custo mais alto por conta da taxa de juros, mas uma linha de crédito melhor exatamente para essa retomada do crescimento. Então, resumindo tudo, o importante é entender que nesse ano, apesar da dificuldade, ser um ano de eleição, de certeza política, a tendência é que a partir do segundo semestre a gente comece a ter um movimento que vai se perpetuar depois da eleição, que vai fazer com que a economia cresça um pouco mais. Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente para falar sobre LGPD. E a novidade é que dia 27 de janeiro, agora de 2022, a ANPD disponibilizou a resolução número 2, que aplica flexibilização para os agentes de pequeno porte, portanto, micro e pequenas empresas, assim como startups, ok? E o que essa resolução traz de novidade? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a flexibilização não exime das demais responsabilidades da LGPD, ok? Então, estabelecer as bases legais, atender aos princípios elencados em lei, então são fatores essenciais, ok? Uma das flexibilizações trazidas por essa resolução é a contratação do DPO, ou seja, o encarregado. O DPO é a pessoa que representa a proteção de dados pessoais dentro de uma organização. No caso do agente de pequeno porte, é facultativo, então, essa contratação. No entanto, quem contrata tem um fator aqui positivo como comprovação de boas práticas. Uma questão muito importante em relação ao DPO é que, apesar de ser facultativo, permanece a obrigação de estabelecer um canal de contato para o titular, para que ele possa exercer os seus direitos. Aliás, falando em direitos, não podemos esquecê-los, não podemos negligenciar. Nós precisamos informar os direitos dos titulares, assim como possibilitar meios para que ele os exerça, ok? Um outro ponto exclusivo como flexibilização é a contagem dos prazos em dobro. Então, por exemplo, aonde a lei diz que o prazo é de 15 dias para fornecer informações para o titular, nós temos aqui a contagem em dobro.
Outras questões como reporte de incidentes, né? O artigo 48 da LGPD estabelece o dever de comunicar à autoridade nacional e aos titulares de dados em caso de incidentes que representem dano relevante ao titular. A flexibilização aqui no caso da resolução, ela estabelece a possibilidade de ser uma comunicação simplificada, mas fique atento ao site da ANPD porque ela deverá disponibilizar um modelo de comunicação, assim como também um modelo para registro das atividades de tratamento, ou seja, permanece a obrigação de ter o registro de atividades. E o que isso quer dizer? Eu preciso ter uma planilha, eu vou ter que ter ali, formalizar o tratamento. Quais dados nós tratamos, para qual finalidade, qual a base legal, tratamos dados relacionados a crianças e adolescentes, dados sensíveis e assim por diante. Esse registro permanece, mas a autoridade deverá também fornecer um modelo de registro simplificado. Então, pessoal, fiquem atentos. Eu acho que as questões mais básicas da resolução a gente acabou abordando aqui, mas todas as demais regrinhas ali da lei deverão ser atendidas, ok? Olá, tudo bem? O assunto do dia hoje é blockchain. Vocês já ouviram falar de blockchain? Provavelmente sim, né? Com utilização muitas vezes do que a gente chama aí do Bitcoin, né? Das criptomoedas, tudo isso. Essas criptomoedas utilizam como tecnologia o blockchain. Mas o blockchain é muito mais do que simplesmente coordenar e dar tecnologia para uma criptomoeda. O blockchain serve para coisas muito bacanas, como, por exemplo, você fazer uma rastreabilidade de produtos, serviços, certificação de produtos. Por exemplo, o que é, né, o blockchain? Para que serve isso? Qual é a teoria, a tese desse blockchain? Imagina um cartório, que nós temos aqui no Brasil, fazendo o registro de uma transação. Imagina milhares e milhares e milhares de cartórios fazendo ao mesmo tempo o mesmo registro da mesma transação. Isso é o blockchain. São milhares de computadores no mundo validando uma transação. Então imagina o seguinte, você vai comprar um tomate no supermercado e você quer saber de onde veio esse tomate, quanto tempo ele ficou, né, o transporte desse tomate até o supermercado, tudo isso dá para saber pelo blockchain. Por quê? Porque uma vez que, né, nasce o tomate na fazenda, você já pode registrá-lo através de um código. E aí você vai fazendo a rastreabilidade disso através do caminhão, quando chega no supermercado e até chegar na sua mão. Então você com um simples telefone celular, como esse aqui, você pode tirar uma foto, né, de um QR Code ou de um código de barras e identificar o quê? A vida desse produto de rastreabilidade, todos esses validados por milhares e milhares de computadores mundiais. Então veja que também o custo é muito barato, você não fica centralizado na mão de um grande operador de tecnologia. Tudo isso fica registrado no mundo, validado por milhares de computadores. Então essas são duas aplicações muito práticas do uso do blockchain, mas que dá para fazer muito mais coisa. Eu diria que apenas as criptomoedas, como o Bitcoin, é apenas uma pontinha de um iceberg perto do universo do que a blockchain pode fazer na sua vida, e cada vez mais você vai entender um pouco melhor, porque as aplicações estão vindo cada vez melhores e mais práticas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o desembargador Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande poder estar aqui para a gente conversar, trocar uma ideia e passar alguma coisa do judiciário para os seus telespectadores. Doutor Jordani, como é que a pandemia afetou o tribunal e, claro, o trabalho do tribunal? A pandemia afetou a todo mundo, né? E com o tribunal não poderia ser diferente. Então, nós tivemos que reduzir as nossas atividades presenciais,
o que não significa de maneira alguma que o tribunal tenha deixado de fazer as suas obrigações. O trabalho telepresencial acabou sendo incrementado, a tecnologia foi incrementada, como foi no Brasil inteiro, né? Uma pessoa como eu, que é de outra geração, do século passado, tive que aprender a lidar com a tecnologia, e lhe confesso que não é uma coisa fácil para mim, não foi fácil, mas é aquela coisa da vida, né? Quando não tem outra maneira, você vai aprendendo. Então, o tribunal teve que passar por essas mudanças todas, como a sociedade brasileira, de uma maneira geral, as empresas, trabalhadores, todo o país, né? E estamos tocando o barco e procurando atender ao jurisdicionado da melhor maneira possível. No momento se discute, como já se discutiu no passado, a reforma trabalhista. Qual a sua avaliação dos resultados da reforma trabalhista? Eu vejo que, no começo, a reforma trouxe muito debate. Ela provocou muito debate, posições favoráveis e contrárias, o que é gozado, porque, como tudo na vida, né, a posição que a gente tem depende muito do ponto de partida. Quais são os valores que você prioriza para poder chegar à sua conclusão? Então, conforme os valores priorizados, a visão acerca da reforma, houve muito debate, tudo e tal. É evidente que há alguns pontos da reforma que eu acho que poderiam ser diferentes, né, ou pelo menos ter um outro tempero, né, e há alguns pontos da reforma que foram úteis, estão sendo aproveitados e foram melhor digeridos pela sociedade brasileira e pelos operadores do direito do trabalho. Agora, passados 5 anos, um pouco mais, né? As coisas já estão mais assentadas e o judiciário trabalhista e os operadores do direito, eu sempre faço questão de falar dos operadores do direito, né? Porque a gente fala do judiciário trabalhista, mas o judiciário trabalhista sem todos que atuam lá não é judiciário. Então, os operadores do direito do trabalho já entenderam, já digeriram, né? As divergências já foram acalmadas, aplainadas e vamos tocando. O que aconteceu com o volume de processo? Aumentou, diminuiu, ficou estável? Qual a sua avaliação? Eu acho que, num primeiro momento, houve uma retração de processos na Justiça do Trabalho. Mas essa retração foi provocada pelo receio do novo, né? O ser humano sempre tem receio do desconhecido, né? Do novo, claro, do desconhecido. Então, quando vieram uma série de normas que alteravam o que todo mundo já estava acostumado, já estava habituado, já conhecia, já sabia, é lógico que, vamos parar para ver como é que se vai trabalhar em cima disso. Então, realmente, o número baixou bastante. Mas, né, com o tempo, já foi retomando. Existem várias teses, etc., outros colegas seus, presidente de tribunais que nos honraram participar. Uma pergunta que eu fiz a todos, vou me permitir repetir. A pandemia trouxe uma mudança no mundo e trouxe uma interrupção e rompimento de contratos. Esse tema, claro, que vai acabar chegando no TRT. Achei muito interessante também essa pergunta. Lógico, a pandemia provocou situações para muita gente, né? Sim. A esmagadora maioria teve novas dificuldades, ou como diriam os portugueses, né, acrescidas dificuldades para o seu dia a dia, provocadas pela pandemia. Há um número pequeno de pessoas que se beneficiou, né, sem remorsos, sim, da pandemia. Sim. Mas, para o normal das pessoas, muitas dificuldades vieram. Evidentemente, essas dificuldades repercutem no judiciário, repercutem por conta dos contratos, aquela coisa toda. Agora, os contratos, de uma maneira geral, e não só na questão trabalhista, eu acompanhei o estudo de muitos civilistas e com as adaptações devidas, né, ao processo de trabalho, ao direito do trabalho, eu acho o seguinte, não basta apenas falar a pandemia veio, já não consigo fazer mais nada. Não, claro que não. Tá? Mas teve muita gente fazendo isso. Sim, vai ter. Muita gente.
Eu cheguei a... Eu vi uma vez uma pessoa conhecida que locava um imóvel, né? E comercial, né? Ele tinha um comércio lá no imóvel, e como ela era minha amiga e tal, ele falou, pô, veio a pandemia, eu não estou podendo pagar meu aluguel e tal, e o meu locador, ele já mandou telegrama cobrando, porque se eu não pagasse, ele ia me acionar e tudo. E o pior, ele mandou o telegrama para minha sogra, porque a locação estava no nome da sogra dele. Aí ele me mostrou o telegrama, né? Falou, olha aqui o telegrama, o nome da minha sogra e tal, não sei o quê. Não tinha nada a ver com a área trabalhista, né? É coisa civil. Aí eu fui olhar o telegrama, já que ele estava me mostrando, e eu vi, em março, no começo de março, está lá no telegrama, o senhor deixou de pagar os aluguéis, tal, bababá, desde o dia tal de março. Ora, aqui as atitudes do governo, né, as providências do governo, a Covid mesmo começou a afetar a gente no final de fevereiro, começo de março. Então, em março, ele já deixou de cumprir as obrigações dele. Então, quer dizer, com todo o respeito a esse meu amigo, ele se aproveitou da situação. Não estamos falando de pessoas de má fé, estamos falando não, é isso que eu quero geral, dizer. claro. O que aconteceu? Não, eu sei que a pessoa... Eu estou dando um exemplo, porque tem a ver com a minha sequência. Por conta disso, no direito, de uma maneira geral, esse negócio de blá, blá, blá não resolve. Claro. Ficar falando aqui, falando ali e tal, tem que mostrar. Então, quem alega que está com dificuldades provocadas pela pandemia, tem que mostrar documentalmente essa dificuldade. E aí, tanto que, principalmente na área civil, se fala da renegociação dos contratos. Tá? E o dever de renegociação, que era uma coisa que se discutia antes, e agora está pacificado. Tá? Eu não vou acabar o contrato. Se eu tenho uma dificuldade, pessoa de boa fé, tá? Eu sou um locatário, não tenho como pagar o meu aluguel, eu vou procurar o meu locador e falar, não tenho. Mas não basta eu chegar lá e falar, não tenho, não vou pagar mais. Claro. Vamos negociar. Novas tecnologias mudam, ou a tendência de mudança nessa relação capital e trabalho, entre várias outras mudanças. Como que o senhor encara isso? A tecnologia, eu estou me sentindo num outro mundo, né? E eu acho que todos nós estamos num outro mundo. Os novos não, viu? Os novos não. As crianças hoje em dia já nascem sabendo mexer com essas coisas, tudo e tal. Eu sou daquela época que, inclusive, eu não digito com os dois dedos, né? Os caras usam com as duas mãos, né? Para mim tem que ser um dedo só. Então, evidentemente, isso afeta também a justiça, afeta as relações de trabalho. Muitas questões virão em torno disso. Hoje em dia, nós temos que tomar cuidado, porque qualquer coisa, se falar, ele não é meu empregado, ele é autônomo, ele é parceiro, ele é colaborador, tem uma série de nomes para evitar caracterizar a relação de emprego. E aí, às vezes, uma pessoa embarca nessa, uma empresa embarca nessa, um empregador embarca nessa, tá? Mas não é por conta de se trabalhar com novas tecnologias que automaticamente a pessoa não é empregada. Sim. Então, quem faz isso é um risco. Sim. Precisa ver se os pressupostos de uma relação de emprego estão presentes, apesar das novas tecnologias. Porque nova tecnologia não elimina, tá, por si só uma relação de trabalho. Ela apresenta um novo quadro, um novo perfil, uma nova situação, né, mas não elimina a relação de trabalho. Dentro dessa evolução que nós estamos tendo, como é que o senhor vê o futuro da relação trabalho? Existirá justiça do trabalho no futuro? Existirá sindicato? Qual a sua avaliação? Eu acho o seguinte, eu acho que enquanto as ideias que hoje presidem o nosso ordenamento jurídico, a nossa sociedade, né, vingarem, vai ter que existir justiça do trabalho. Pode ser que se dê um outro nome. Sim. Pode ter que se dê outro nome, mas vai ter que existir justiça do trabalho. O problema é que, se o senhor me permite fazer uma observação, claro. Todo mundo fala, nós falamos muito em pandemia e tal, né? Todo mundo fala que o direito é uma questão de vigiar e punir, né? O direito existe para vigiar, punir, que é igual a disciplinar.
tá? Mas nós temos que ter uma outra visão do direito, que eu acho que até será mais palatável para toda a sociedade. E eu vi isso aí num livro de um professor angolano. O direito, ele trata, o direito, ele cuida. Sim. O direito do trabalho trata e cuida da relação capital e trabalho. Claro. Tá? Claro. Ninguém está vigiando, punindo, querendo disciplinar ninguém. Nós estamos vendo como é que se pode, em situações tão opostas, tá, se viver de forma harmoniosa. Como é que se trata? Como Que é que se essencial. cuida? Que é essencial. Exato, é isso, em todas as áreas. O que eu acho gozado é que nós falamos direito do consumidor. Hoje o consumidor tem a proteção que antes era destinada ao direito do trabalho. Quando se falava em princípio protetor do direito do trabalho, ninguém discutia. E agora todo mundo discute e diz que isso é paternalismo, que o direito do trabalho está superado, que é isso, que é aquilo e tal, mas as mesmas coisas do direito do trabalho se usa para o direito do consumidor. E aí ninguém critica. Sim. Pelo contrário, acha que é necessário. E se me permite estender um pouco mais nessa questão, claro. Veja a curiosidade. No meu ponto de vista, sujeito subcensura, no meu ponto de vista, o direito é protetor, não é o direito do trabalho. O direito é protetor, o direito penal protege a sociedade, né? O direito da família protege o nascituro por intermédio da sua mãe, né? O direito de locação protege o locatário, né? O direito comercial foi há séculos já cuida dos comerciantes, até ele foi uma revolução na época, um direito mais rápido, mais informal, tudo isso e tal. Então sempre o direito é protetor. O direito do trabalho teve um pecado original, o direito do trabalho, que foi se admitir protetor, desde o seu nascimento. Todos são, mas não se assumem. Sim. Exercem a função, mas não se assumiram, não se arrogaram nessa condição. O direito do trabalho, humildemente, simplesmente, falou, eu sou um direito social, tenho um princípio protetor, tá? E aí ele se tornou vulnerável. E, só para encerrar, os sindicatos, eu acho de extrema importância. Eles são o interlocutor, tanto o sindicato dos empregados quanto o sindicato patronal, né? Eles são o interlocutor de um com o outro, para poder provocar essa harmonia. Como é que uma empresa com vários empregados, como é que vai provocar harmonia com cada um? Precisa de alguém que centralize aquilo. Quem é esse alguém? É o sindicato. Tá? Então, se for matar o sindicato, como algumas pessoas até almejam, acabar com os sindicatos, acaba com uma possibilidade de harmonização. Desembargador Dr. Francisco Alberto Mota Peixoto Giordani, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa batalha gigantesca que existe pela frente dos novos tempos, novas mudanças, que na verdade não são novos e não são mudanças, mas que são os tempos que se apresentam. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!